E aí, galera do YouTube, tudo bem? Hoje eu vim trazer para vocês uma história. Eu quero contar os passos que eu utilizei para perder peso depois da gravidez. Mas antes disso, já peço para você que compartilhe esse vídeo, curta aqui. Se você não é inscrito nesse canal, já se inscreva para você receber esses conteúdos. Estamos aqui na maratona de 30 dias falando sobre saúde funcional, falando sobre emagrecimento, sobre produtividade, vários fatores, vários pilares que influenciam nesses dois resultados na nossa vida. E já vou aqui trabalhando também. Amanhã é o dia que a gente vai comemorar o aniversário do meu filho, então fazendo sanduichinho, sim, tem glúten, a gente ingere glúten. Tem dias, não é com frequência, mas a gente ingere. Quando tem questões de família, questões que não dá para fazer uma comida tão natural, porque eu também sou mãe e às vezes eu não tenho tempo, então a gente vai para o mais prático, sim. Mas durante o dia, durante a semana, durante os dias comuns, a gente tenta fazer o mais natural possível. E já vou começar falando disso. Quando a gente é mãe, o que a gente faz? A gente está sempre colocando em primeiro lugar a criança. O bebê, lógico, ele é totalmente dependente da gente, tá certo, a gente coloca ele em primeiro lugar. Mas você já ouviu quando a gente entra no avião, nas instruções que falam que se acontecer algum problema, as máscaras cairão e que a gente primeiro coloca na gente para depois colocar em outra pessoa. Então assim, é normal. As mães têm um bebê, elas se esquecem, elas não se cuidam, elas colocam o bebê em primeiro lugar, então elas só comem depois que o bebê dormiu, depois que o bebê mamou, depois que cuidou do bebê. E geralmente a gente fica como? Na minha primeira gravidez foi desse jeito, então só comia quando dava. Ansiedade lá em cima. O segundo filho, a minha ansiedade não era por causa dele, porque eu já era mãe de segunda viagem, então eu já sabia muita coisa. Patezinho de ricota, tá, gente? Temperado aqui, bem legalzinho. Não é o mais fit do mundo, mas tá legal. Então a gente, quando é mãe de segunda viagem, já tá mais relax. Só que eu tinha outro problema que era na minha empresa. Essa história eu vou contar depois pra vocês, que ela tava com bastante problema. Mas o que eu fazia? Eu comia primeiro antes de dar pro meu filho. Porque, pelo menos isso, eu estaria mais sossegada para poder amamentá-lo. E ele não sabe se eu vou comer antes dele, gente. Então a gente não precisa ter essa culpa. Vou comer primeiro, depois vou dar mamar para o meu filho. Entende? Então, o nosso filho, se a gente estiver bem, a gente passa mais tranquilidade. Ele dorme melhor. A gente fica menos ansiosa. Então, um dos fatores que me levaram a emagrecer, porque eu demorei um pouco, como eu contei pra vocês no outro vídeo, eu engordei mais de 20 quilos, não foi aquela coisa mais fácil do mundo. Nos primeiros momentos eu realmente não estava ainda me cuidando. E quando eu comecei a perceber, depois de uns 3 meses ali, que realmente o negócio estava feio pro meu lado, eu lembrei disso. Primeiro a gente se cuida, depois vai cuidar da criança. Então eu comecei a fazer o processo reverso. Eu me cuidava primeiro. Eu me alimentava primeiro, eu comia com calma, na medida do possível também, e depois eu ia cuidar do meu bebê. E assim as coisas foram ficando mais tranquilas. Levou um tempo ainda, tá, gente? Não foi assim também de imediato, não. Mas esse foi um dos fatores. Primeiro eu comecei a cuidar da minha alimentação primeiro, antes de cuidar do bebê. Segundo, é a questão do movimento. A gente não pode, geralmente, fazer exercício pesado nos 4 primeiros meses, mas a gente pode movimentar. Então, a cada 1 hora, levantava, movimentava, estava lembrando disso, da questão do movimento. Então, quando a gente tem essa consciência que não só exercício pesado, é só academia que emagrece, é a quantidade de exercício que a gente usa durante o nosso dia, que a gente pratica durante o nosso dia. O índice de movimento, né? A quantidade de passos diários também influencia bastante. Então é bom você ter um reloginho para saber quantos passos diários você está dando, para você entender que essa questão do movimento vai te ajudar a gastar energia, vai te ajudar a emagrecer também. Hidratação, nem se fala. As nossas reações químicas
fisiológicas, elas acontecem, cerca de 90% dela, em meio líquido, inclusive a lipólise, a quebra de gordura. Então, a pessoa que não se hidrata, ela tem dificuldade de emagrecer sim. Tomar água ativa o seu metabolismo. Então, eu me hidratava bastante, não só porque eu estava amamentando, eu amamentei até quase 3 anos, mas sim por causa dessa questão também. Questão do emagrecimento. Eu só comecei a fazer exercícios mais intensos, demorei um pouquinho, eu confesso, depois de 1 ano, mais ou menos, comecei a fazer mais exercício. Então, eu demorei um pouquinho mais do que a minha primeira gravidez para emagrecer. Mas esses 3 passos foram fundamentais. Primeiro, eu me cuidava, eu me alimentava, comia com calma, tá? Segundo, observar a quantidade de movimento diário. Então, a cada 1 hora eu me movimentava. E terceiro, a hidratação. Tá? Então, são coisas simples que você pode colocar no seu dia a dia que vão te ajudar a emagrecer, que vão te ajudar a trazer qualidade de vida. E claro, que eu falei ontem, controlar a ansiedade. Se a gente não controla a ansiedade, a gente está inflamando o nosso corpo. Pode descontar, lógico, na comida. Isso é fato. Várias pessoas descontam a emoção dela na comida. E aí depois eu vou falar sobre isso, sobre como que a gente muda essa relação com a comida. Para de falar como eu falava. Depois que a gente é mãe, a gente só tem prazer comendo. E aí a comida vira o quê? Fonte de prazer, não fonte de nutrição. Até nos encontros que a gente tem para confraternizar com a família, em vez de ir para confraternizar, a gente está pensando só no comer. A gente está ali para conversar. Aí perde o sentido do negócio. São pequenos detalhes que vocês vão começar a observar, que vão ajudar você a emagrecer e manter, e ser magros. O que eu trago aqui é um emagrecimento totalmente diferente do que vocês já viram. Quiser ir para o tradicional, vai para o tradicional, funciona para você, que bom. Mas para a maioria das pessoas não funciona. Então pega essas dicas aqui, que com certeza você vai conseguir ter uma vida com muito mais saúde, viver magro, viver produtivo, viver feliz, conectado com você, tá bom? No próximo vídeo, um beijo, curta, compartilhe, inscreva-se.